Tivemos que passar 6 etapas, 6 mundos, 6 tempos para poder chegar até a presença do Senhor. Por que digo passamos? Embora ainda não terminamos o sexto tempo, o sexto dia. Porque nós já entramos na presença do Senhor com Cristo. E concluirá Cristo, esse término desse princípio criador de Deus em Cristo, porque ele termina em Cristo e se inicia para a eternidade. Ou seja, toda a criação foi um projeto para que Cristo pudesse terminar essa criação nele, porque a criação palpável, o cosmos, o universo, os 3 céus que existem, que estão acima dessa criação palpável, ela é temporal, ela é passageira, ela está em corrupção, ela vai deixar de ser, porque não terá mais motivo de ser, já que Cristo, ao vir ao mundo e concluir a criação nele, levará as primícias da criação, que somos nós, a sua igreja, e levará com ele para uma criação futura, eterna, perene, com ele, para vivermos por sempre em uma perfeição da criação que Deus projetou nele, para ele e com aqueles que somos a sua igreja. Espero que possam haver entendido em tudo o que estou falando. A questão é que Cristo é o princípio de tudo. Ele é a criação definitiva e ele fez tudo para resgatar a sua igreja, tá? Por isso que ele fez o 7º dia, tá? Então, começa-se esta escritura. Está aqui, ou seja, essa palavra que está logo acima, que acabamos de discernir, que eu acabei na presença do Senhor, tentei explicar para os irmãos, né? Esta aqui, esta é a palavra e a escritura, está na Bíblia, escrita por Moisés pela mão de Deus. Do princípio, do Gênesis, em seu primeiro dia, né? La creación en su inicio revelada por Dios. É a criação no início, no princípio, começou aqui a ser revelada por Deus. La qual aún não tinha sua forma, a qual ainda não tinha sua forma. Então, ela foi iniciada por Deus, mas não tinha forma. Não tinha forma. O projeto de Deus iniciou-se dando forma a essa criação. Ela não tinha forma, mas a substância estava. E essa substância com a qual Deus criou o cosmos que nós entendemos e conhecemos, criou da terra corrompida, digamos assim, porque Deus falou para Adão: maldita é a terra pela tua causa. E de ali Deus projetou a criação para que fosse em 100 dias temporal, passageira, mas para que o homem fosse resgatado desde a criação que conhecemos, resgatado por Cristo, mas seria resgatado ao 6º dia, não no princípio, porque ela estava sendo moldeada por Deus para que ela tivesse uma forma exata, né? Que correspondesse para que Deus pudesse colocar, criar ao homem na criação passageira, a palpável, a atômica, a física, tá bom? Depois do Gênesis, que foi no paraíso, né? Porque temos um princípio que foi no paraíso, um tempo em que os anjos foram colocados no paraíso e também Adão. E ali de Adão, Deus tirou o espírito dele, da costela dele, do costado dele, tirou a Eva, que é
uma parte do próprio homem, e nós, parte do próprio Deus, como modelo perfeito da criação. Mas primeiro foi uma criação no paraíso, porque dessa criação que estamos falando aqui, é uma criação feita, moldeada por Deus, né? Para que no projeto de Cristo fosse resgatada, já que ele tinha caído, o homem caído, né? Foi resgatado em Cristo e assim pudesse o homem ser levado para a perfeição que não conseguiu lá no paraíso, porque ele no paraíso pecou. Ele tinha a opção de comer ou da árvore da vida, né? Do fruto da árvore da vida, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele optou, né? Eva, né? Primeiro, enganada pela serpente, por Satanás, optou por conhecer o bem e o mal, igualando-se a Deus, porque só Deus conhece o bem e o mal, e só Deus vence o mal, e criou todo no bem, ou seja, na perfeição absoluta dele. Glória a Deus. Criação que já projetada por el verbo inicialmente en lo originario. O sea, Dios proyectó a criação desde o início em o que é originário, né? Temporal, em forma temporal para que a eterna, ou seja, projetou a criação naquilo que passa, deixa de ser, para que a eterna fosse criada nele. Tá? Para que a eterna fosse criada nele. Em el Cristo vindouro, en el Cristo venidero, uma vez consumadas todas as coisas, uma vez que tivessem sido consumadas todas as coisas, se manifestaria essa criação perfeita nele. Depois que as transitórias se hubiesen quedado sustituíveis, depois que tudo ficasse substituível pelo perfeito e pela perfeição em Cristo, pelo verbo manifestado no meio do mundo, né, da terra, então sim foi mostrada a instauração do cosmos, desde seu início por Deus. Então, desde o início, Deus, né, enquanto instaurou todas as coisas, né, foi mostrada a sua criação, já com o projeto da criação perfeita nele. Desde o início por Deus, desde o princípio, desde o Gênesis. Também o fato da criação, que aconteceu na criação, né? Los que en un proyecto superior fueron concluidos fuera del tiempo en el mismo, o sea, en Dios mesmo verbo. Explico. Também, assim mesmo, os fatos da criação, Hay un ruido. quanto tudo foi criado, os que em um projeto superior, projetado por Deus, algo superior nessa criação passageira, né? Foram concluídos fora do tempo em quem? Nele mesmo, no verbo. Pode ler até ali, meu irmão, em português, claro. Glória a Deus. Hay un ruido, Juan, no sé si con tu micrófono. Un ruido. O áudio está cortando um pouco. Acho que é o fone que fica batendo, irmão. Depois tenta seguir sem fone para ver se melhora, né? Enquanto isso, eu vou lendo aqui em português. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esta aqui é uma palavra na Escritura do Gênesis em seu primeiro dia, a criação em seu início revelada por Deus, a qual ainda não tinha sua forma modelada por Deus. Uma criação já projetada pelo Verbo inicialmente, em original em uma forma temporal, para que a eterna fosse criada nele, no Cristo vindouro.
uma vez consumada todas as coisas, depois que as transitórias se tornassem substituíveis. Foi mostrada a instauração do cosmos desde seu início por Deus, também os fatos da criação, os que em um projeto superior foram concluídos fora do tempo, nele mesmo, o Verbo de Deus. Amém. El propósito inicial de la creación planeada por Deus, o propósito inicial da criação planejada por Deus, lo foi no homem. Esta foi no homem. Ele, né? Com direitos donados por el Criador, ou seja, este homem, né? Com direitos doados pelo Criador, a ter junto a ele, né? Outras criaturas como os ángeles. Então, Deus lhe deu esse direito de ter com ele a outras criaturas. Por exemplo, os anjos, né? Arcángeles, querubines, serafines, alturas, profundidades, anchuras, né? Larguras, né? Longitudes, né? Seres vivientes que são da ordem de los querubines. Sabemos que temos 4 seres viventes que saem na Bíblia, né? Que são da ordem dos querubines, né? A estos Dios los describe en la Biblia como árboles que, né? A estes Deus les descreve na Bíblia como árvores que davam fruto de sabedoria ao homem, ou seja, que davam fruto de sabedoria ao homem. Aonde Deus descreve? Lá no Gênesis, né? Árvores. Ou seja, essas árvores são virtudes de Deus. Lo eran en medio del paraíso en el tiempo de Adán y ahora también en la creación celeste. Ou seja, se era naquele tempo de Adão, hoje também são ainda na criação celeste, espiritual, né? Não como sábios que ensinam ao homem, eles não são mais como os que ensinavam o homem como o faziam com Adão quando estava no meio do paraíso. Porque se ele podia comer de toda essa fruta, de todos os árvores que estavam no paraíso, queria dizer que ele podia se instruir com o conhecimento dessas alturas, dessas longitudes, dessas profundidades, dessas, né, dessas larguras, desses poderes que estavam ali no meio do paraíso, que davam frutos, ou seja, davam conhecimento para que o homem se alimentasse, se instruísse, e ali, a seu tempo, ele ficasse preparado para tomar do fruto da vida, do conhecimento de Deus, mas ele tomou do conhecimento do bem e do mal, quis ser igual a Deus. Qual foi o pecado deles, Adão e Eva? Querer ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal e ser criadores. Por isso que Deus, quando colocou eles na terra, ou seja, criou eles na terra, fez deles a sua semelhança como criadores, mas criadores da vida, criadores de um filho, né? De alguém que saísse deles. Essa é a maior criação que existe, porque Deus manifestou-se no meio da criação através do verbo de seu filho. Então, a maior criação é a própria criação que se manifestou no meio dos homens, da terra, do cosmos, dos céus, e se mostrou como o próprio verbo encarnado. Assim, o homem também, quando veio ao mundo, né, quando Deus o criou no mundo, o criou homem e mulher, ele o colocou aqui a semelhança de Deus, homem e mulher, porque dele vieram filhos, vieram os frutos, né, de vida, mas com o pecado capital, com o pecado inicial, com aquele pecado que eles, ao consumir, ao tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles foram criados nessa semelhança, numa imperfeição, para que eles procurassem
na terra a perfeição absoluta, que é Cristo, e que Deus, a seu tempo, se manifestaria em Cristo para poder recolher todos os frutos que dele viessem comendo da árvore da vida, que é a herança que temos em Cristo através da salvação. Mas assim como auxiliadores de aquellos que heredaram a salvação, ou seja, os anjos, seguindo o texto aí lendo, são auxiliadores de aqueles que heredamos a salvação. Os anjos não são mais que isso hoje em dia, são auxiliadores, defensores, são o exército de Deus. Não são mais daquela forma como era no tempo de Adão e Eva, que eles tomavam conhecimento deles, para poder se instruir e assim eles ficassem preparados no momento de comer do fruto da vida, Los árboles no huerto do Éden, los árboles en el huerto del Éden entregarían, según el permiso de Dios, esas árboles que ya definimos ali encima, que eram anjos, entregariam, segundo a permissão de Deus, seus frutos de conhecimentos, seu fruto de conhecimento ao primeiro homem, Adão e Eva, sua mulher, e seriam para alimento de sabedoria, e seriam para eles. Então, o conhecimento que eles entregaram era um alimento de sabedoria. Alimento não misturado, não mesclado com o mal nem corrupção alguma. Então, era um alimento limpo, Estes, como almas viventes, seriam estes quenes? O homem, enquanto estava no paraíso. Projeto inicial, seria um projeto inicial, do princípio, do Gênesis, essencial da criação feita por Deus. Essencial da criação feita por Deus, no tempo inaugural do mundo espiritual, no tempo inaugural lá no mundo espiritual. Na bem-aventurança, hasta que, sem pecado, na bem-aventurança, hasta que alcançarem o conhecimento de encontrar a árvore da vida. Ou seja, seria uma instrução até que eles estivessem preparados para encontrar a árvore da vida. Porque eles não tinham pecado. Então, eles eram instruídos pelos anjos, pelo mandato de Deus, instruídos em forma indireta, mas todo o conhecimento de Deus, em todo caso. Agora, quando foi que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram induzidos por a serpente antiga, Satanás, de encontrar o árvore da vida, el cual transformaría su existencia de lo inicial sin corrupción, o sea, si eles comessem da árvore da vida, transformaria sua vida de existência do inicial sem corrupção, porque ele não tinha corrupção naquele tempo que estava no paraíso, só tiveram quando eles foram tentados por Satanás. A formação divinal se comiesen dele, ou seja, se ele tivesse comido da árvore da vida em vez do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, obviamente que eles desde lá mesmo, eles e toda a humanidade que pudesse vir deles teriam vindo de todo de Cristo já naquele início, naquele tempo quando estavam no paraíso. Mas não foi assim. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos por Deus de ali. E foram colocados nessa criação já como projeto para que pudesse ser instaurada a eternidade nas criaturas que eram primícias projetadas por Deus para a eternidade. Eles ficassem até o tempo de Cristo para que pudessem ser resgatados do mundo. Mas o mundo instaurado e colocado aqui em forma temporal, ele foi somente para que viesse o tempo em que Cristo veio para resgatar aos céus, que somos nós, a sua igreja.
aunque, mesmo assim, Adão e Eva fossem ausentes do pecado no princípio, mesmo que eles não tivessem pecado no princípio, o engano da cobra, da serpente antiga, né, les dio a conhecer o conhecimento do bem e do mal. Desde aí, quisieron ellos comprender de cómo podían tornar-se criadores de vida e de toda forma animada. Então, o que eles pretenderam fazer é conhecer o bem e o mal, e aí tornar-se criadores da vida e de toda forma animada, ou seja, de todas as outras criaturas que pudessem vir desse conhecimento que eles tiveram. É claro que Deus foi aquele que fez tudo para o homem, para ele dominar sobre todas as criaturas da face da terra. Foi Deus que as criou. Não deixou que o homem viesse ele a criar, porque ele criaria aberrações na realidade, né? Mas Deus colocou o homem para reinar sobre todos os animais. Não lhe colocou para reinar sobre algum poder extrasensorial, sexto sentido, algo que estivesse fora desta natureza. Ele foi colocado aqui na Terra para que ele fosse rei sobre as bestas selvagens, sobre todo réptil, sobre todo animal do campo e animal doméstico também, né? O mal já residiendo em Satanás, ou seja, naquele tempo que ele enganou a Eva, já estava o mal em ele. No tempo em que Eva foi enganada, sim, naquele tempo já, Satanás já tinha o mal nele. Tomou como residente o pecado corporal e espiritual, ou seja, tomou um residente. Tomou a Eva e Adão como residente. Ele se posicionou de parte dele, porque introduziu, como aguilhão da morte, introduziu o pecado nele. Então, ele teve um controle sobre a natureza, tomou o controle da natureza, porque através do engano, através de poder manipular o ser humano, que é a primícia da criação, ele tomou parte do controle e se tornou um dominador da essência humana, tá bom? E o que queria Satanás era isso, já que ele era um anjo e não podia ter parte na criação, né? Para ele manipular a criação, ele pegou a primícia da criação, que é o ser humano, para poder ele manipular a criação, para enganando o homem fosse participante dessa deformação do propósito inicial na criação feita e projetada por Deus. Tá? Então, Eva foi enganada, tomou como residente o diabo, né, o pecado corporal e espiritual, tanto ela como Adão. Uma vez que né, também comeu da mão de Eva, sua mulher. Pode ler hasta ali, meu irmão. O propósito inicial da criação, planejada por Deus, o foi em um homem, com direitos doados pelo Criador, a ter junto a ele outras criaturas, como os anjos, arcanjos, querubins, serafins, alturas, profundidades, larguras e longitudes, seres viventes que são da ordem dos querubins. A estes, Deus os descreve na Bíblia como árvores, que davam frutos de sabedoria ao homem, ou seja, virtudes de Deus. O eram em meio ao paraíso no tempo de Adão, e agora também na criação celeste, não como sábios que ensinam ao homem, mas sim como auxiliadores daqueles que herdaram a salvação, ou que herdaram a salvação. As árvores, no jardim do Éden, entregariam, segundo a permissão de Deus, seus frutos de conhecimento ao primeiro homem, Adão e Eva, sua mulher, e seriam para alimento de sabedoria para eles. Alimento não mesclado com mal nem corrupção alguma. Estes, como almas viventes, seriam
um projeto inicial, essencial da criação feita por Deus, no tempo inaugural do mundo espiritual e na bem-aventurança até alcançarem conhecimento de encontrar a árvore da vida, a qual transformaria sua existência do inicial sem corrupção a uma formação divinal, se comessem dele. Ainda Adão e Eva, ausentes do pecado no princípio, o engano da serpente os deu a conhecer o conhecimento do bem e do mal. Desde ali, eles quiseram compreender de como poderiam tornar-se criadores da vida e de toda forma animada. O mal, já residindo em Satanás, no tempo em que Eva foi enganada, tomou como residente o pecado corporal e espiritual, tanto a ela como a Adão, uma vez que este também comeu da mão de Eva, sua mulher. Los árboles nacidos de la tierra del jardín incorrupto. Traduzco. As árvores que nasceram da terra do jardim incorrupto, quando ele ainda não estava com Adão após seu pecado. Ou seja, aquelas árvores que nasceram de ali foram sem corrupção. Cito a palavra em Gênesis 2, versículo 9, ¿no? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y Jehová Deus, y Yahvé Deus, fez nascer da terra toda árvore deliciosa à vista. Então, era uma terra, e ainda é a terra incorrupta lá no jardim, porque o jardim não se corrompeu, o que se corrompeu foram os animais do campo e Adão e Eva. E bueno para comer, e eram bons para comer. Também o árbol da vida, então ali também estava a árvore da vida, em meio ao huerto. O que significa em meio? Entre. Por exemplo, nós estamos no meio de quê? Do Espírito de Deus, da vida. Estamos no meio do ar, né? Tem ar que não enxergamos, não vemos, mas estamos no meio desse mundo. Então, o árbol da vida estava no meio. A vida, o poder de Deus está no meio, hoje nós, mas está no meio desse mundo, né? Porque pode comer da árvore da vida, me entenderam como que é? E o árbol da ciência del bem e del mal, e o mal, a opção de fazer o bem e o mal também está no meio. Então, cabe a cada um fazer o bem e o mal, né? Isso significa que estava no meio, ou seja, não era um círculo, né? Um jardim, um horto, né? Um círculo, e lá no meio tinha as duas árvores. Não é nada disso, tá bom? No meio significa entre. Gênesis 2, versículo 9. Também vou ler o rio del Éden e seus 4 braços, os seres viventes. O rio do Éden e seus 4 braços, os seres viventes. Y salía del Éden un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 vasos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también betilio y ónisis. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Heidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Génesis, capítulo 2, versículo de 10 al 14. Dice a continuación lo escrito. El Edén es el lugar en donde Dios plantó el jardín. Los ríos del Edén son los seres vivientes
y por sobre ellos Dios hablaba con su creación. O sea, o Éden es un lugar donde Dios plantó un jardim, ¿no? Éden, y allí Dios colocó un jardim. Los ríos do Éden são os seres viventes, porque os seres viventes são 4. Por que são 4 seres viventes e os rios são descritos aqui como 4? Porque os seres viventes são aqueles que levam a mensagem de Deus, levavam naquele tempo a mensagem de Deus, através deles, todos os anjos se informavam do que Deus queria lhes dizer, queria lhes falar ou comunicar. Deus não falava com todos os anjos. Não, Deus falava através dos seres viventes para os outros anjos, e todo lhe era comunicado através disso. Deus não aparecia para Adão e Eva, não, Deus falava através de seus anjos, dos seres viventes, como esses seres viventes que falaram, Deus falou através deles com Ezequiel, falou também com Isaías, ou como também estão descritos pelo apóstolo João, em Apocalipse, né? Os seres viventes são 4 anjos, né? Que estarão até o final, até a eternidade, toda a eternidade, junto com toda a igreja, né? Porque se postarão os anciãos perante, ou seja, a igreja perante o Senhor, e colocarão as coroas aos pés do Senhor, e assim também os seres viventes, né? Então, são os anjos pelos quais Deus se comunica, e se comunicava antigamente, se comunica até hoje em dia, né? Em algumas ocasiões, com toda a criação. E por sobre eles estava Deus, falava com a sua criação, diz. A faz de los seres vivientes são como se fossem de animais. A faz dos seres vivientes são como se fossem de animais, né? Com isto, Deus nos ensina que os animais a los quais Adão colocou nome eram ángeles. Ou seja, com isto, nós entendemos, compreendemos, sabemos que os animais a qual a Bíblia descreve, que como Deus fala deles, quando estavam no paraíso, eram anjos, ou seja, eles tinham como a face dos animais que estão sobre a face da terra hoje. A face é como se fosse, não idêntica, né? Então, porque tinha os animais domésticos, aos quais Adão colocou o nome, e os animais do campo, que eram os anjos rebeldes, que já se tinham separado de Deus, os animais selvagens, que hoje em dia são representados por aqueles animais carniceiros, né? São como se fossem esses animais, esses anjos, todos os anjos, né? São como se fossem. Com isso, Deus ensina-nos que os animais aos quais Adão colocou o nome eram anjos. Ver onde? Aqui, na palavra, Gênesis 2, do versículo 19 e 20. Deus formou, pues, de la tierra toda bestia del campo. Deus formou, pois, da terra toda besta do campo, e toda ave dos céus, anjos, e trouxe, e las trajo a Adão para que viesse como las havia de chamar, e trouxe na frente de Adão para que ele colocasse nomes nelas, né? E todo o que Adão chamou a los animais vivientes, esse era seu nome. Então, Deus lhe colocou um nome aos anjos, tá? Aos anjos, não aos animais que conhecemos agora, porque Adão não tinha pecado quando esta palavra, no tempo que esta palavra descreve Adão e toda a criação no jardim do Éden, nesse tempo. E puso Adão nome a toda bestia, animais rebeldes, anjos rebeldes, e a toda ave dos cielos, e a todo ganado do campo, mas para Adão não se hallou ajuda idônea para ele, ou seja, não se achou, encontrou entre os animais, né, alguém que fosse uma companheira idônea para ele. Por isso que ele escolheu a mulher quando Deus tirou a mulher dele. Como podemos saber também que os animais descritos
ali na passagem que acabamos de ler, eram animais. Como podemos comprovar, né? Porque diz assim, ver também aqui, ó, também. Pero a serpiente era astuta, mas a serpente era astuta. Aqui estou lendo literalmente da Bíblia, Gênesis 3:1. Então, a serpente era astuta, que era o diabo, mas não é uma serpente, um bicho, um animal. Mas que todos os animais do campo que Jeová, Deus, havia hecho. Então, aqui está falando literalmente. Então, era o animal mais astuto, mais que todos os animais do campo, o selvagem que Deus tinha feito. La qual dijo a la mujer, a qual falou para a mulher, com que Deus os ha dicho, não comais de todo árbol del huerto. Gênesis 3:1. La serpiente, Satanás, explicação agora, explicação. La serpiente, Satanás, era um animal selvagem que habitava no paraíso. Era um anjo apartado de Deus. Infração estava dentro do paraíso. Ou seja, é uma parte dele que estava ali, porque outra já se tinha desvanecido, ele já tinha pecado. E em outra estava, em uma parte estava no paraíso e em outra estava além, longe. Se encontrava entre os céus e as trevas exteriores. Estava entre os céus e as trevas exteriores, que é uma parte do abismo, né? Então, eu já vou terminar para deixar para comentários, tá? Deus se manifestou a Israel e falou com Ezequiel, usando os seres viventes como instrumento. Deus se manifestou a Israel e falou com Ezequiel, usando os seres viventes como instrumento. Tá? Então, ali vai vir a próxima etapa depois, tá? Para que possamos ver como Deus seguiu falando através de seus anjos, seres viventes, não mais com os anjos que estavam ali no paraíso, mas sim com os homens que foram colocados na terra. Pode ler até ali e deixo para comentar. O rio do Éden e seus 4 braços. Foi antes até, né? As árvores nascidas da terra do jardim incorrupto. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O rio do Éden e seus 4 braços, os seres viventes. Gênesis 2:10, 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há o obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. O Éden é o lugar de onde Deus plantou o jardim. Os rios do Éden são os seres viventes, e por sobre eles Deus falava com sua criação. A face dos seres viventes são como se fossem de animais. Com isto Deus nos ensina que os animais aos quais Adão colocou nome eram anjos, conforme Gênesis 2:19 e 20. 2:19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Ver também aqui em
Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, Satanás, era um animal selvagem que habitava no paraíso. Era um anjo afastado de Deus. Infração estava no paraíso e em outra ausente. Se encontrava entre o céu e as trevas exteriores. Deus se manifestou a Israel e falou com Ezequiel, usando os seres viventes como instrumentos. Amém. Era até aqui, né, meu irmão? Amém. Agora, alguém tem alguma pergunta? É alguma questão bem difícil. Tudo isso que eu escrevi aqui foram revelações de Deus. Eu tive uma experiência, para aqueles que não estão conscientes do que o Senhor fez comigo, com minha vida, com minha alma. Em 2006, o Senhor me arrebatou durante muitos dias, né? Mais um mês, arrebatado, e Deus me deu a conhecer, a entender questões desde o Apocalipse, desde o Gênesis até o Apocalipse. Por isso que eu escrevia muitas coisas difíceis, né, de entendimento aqui nos livros. Pode perguntar. Quem pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Diz ali, o senhor comentou que Deus falava lá no Éden através dos seus anjos, né? Dos seres viventes, e que até hoje fala em algumas ocasiões. A gente tem alguns exemplos na Bíblia onde Deus se manifesta ou fala com algum dos seus servos, como, por exemplo, quando luta com Jacó, quando se manifesta a Abraão através do sumo sacerdócio de Melquisedeque, ou quando aparece no monte a Moisés e aos 70 anciões, né, de forma visível nesse último caso também, todas em formas visíveis, né? Todas essas manifestações são manifestações indiretas de Deus através dos seus anjos, dos seus seres viventes, ou em alguma delas, pelo menos, há uma manifestação direta e visível do Senhor? Como saber quando é um e quando não é, se houver essa diferença? Quando Deus se manifestou, por exemplo, como general em chefe dos exércitos de Yahvé para Josué, obviamente que era Deus. Então, às vezes, em algumas ocasiões, teria que pontuar aquelas ocasiões, né, para falar se era Deus ou era através de seus anjos, né, que era uma forma de Deus conversar com seus profetas. Para Ezequiel, Deus se manifestou através de seus anjos, né, conversava com Ezequiel e também mostrava toda a criação divina, né, e mostrava os 4 seres viventes. Então, Ezequiel recebeu as mensagens através do Espírito Santo de Deus, que, falando pelos seres viventes, né, conversava com um profeta. E assim também Deus conversa com seus profetas, às vezes de forma direta e outras vezes indireta, que nem aconteceu comigo. Comigo aconteceu também, que às vezes eu recebia a mensagem pelos seres viventes e outras vezes em forma direta no ouvido, né? No ouvido, ou ele próprio através da apresentação da manifestação de sua própria imagem. Poderíamos dizer assim, que Deus tem em variadas ocasiões e formas, né? Ele se ha apresentado ao homem, aos profetas, aos seus servos, à sua igreja, em forma indireta ou através de uma forma direta. Isso é relativo, segundo a ocasião e que corresponda ao fato. Tá. Uma pergunta bem específica, irmão. No tempo que o Senhor dá orientação para o homem lá no Éden, de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também no tempo que o Senhor profere o juízo sobre o homem depois que ele peca, né? Falando da inimizade entre a descendente da mulher e da serpente, nessas ocasiões específicas, foi Deus falando e se manifestando como diretamente ou através dos seus anjos?
através de seus anjos. Deus não se manifestou nesse tempo de uma forma plena e completa no paraíso, né? Se manifestava através daqueles 4 rios que regavam no Éden, né? Esse regar significa que Deus regava, se comunicava, dava a sua palavra, né? Alimentava esse jardim através da sua palavra, regava através de sua palavra. Deus se manifestou através de Cristo, né? Através de forma plena, de plenitude, e através de sua própria forma como homem, né? Como Yahvé mesmo, né? Para alguns profetas em algumas questões, em algumas ocasiões, né? Então, todo profeta de Deus que recebe a mensagem de Deus recebe elas como se fosse uma intuição ou a própria voz do Senhor que fala com ele, né? Ou por meio de seus anjos, né? Já respondi lá que não, que através de seus anjos, né? Digamos assim, Deus, a presença dele é infinita e ele é um fogo consumidor, né? Devorador. Então, se Deus se apresentasse da sua verdadeira forma, nenhum de nós resistiria. Mas nós, os cristãos, e alguns profetas, em algumas ocasiões, obviamente que presenciaram a Deus da forma que Deus sabia que eles poderiam vir a suportar. Tá? Como Jacó, que lutou com Deus durante uma noite inteira, né? E não soltava Deus para que ele não fosse embora até que ele não abençoasse Deus. Então, ele lutou com Deus e venceu. Por quê? Isso que nos ensina? Que você deve persistir, insistir, estar mesmo, apesar de todas as tribulações, você deve agarrar-se de Deus, estar sempre agarrado de Deus e não deixar Deus ir embora, né? É um ensinamento muito grande que Deus nos traz. Que Jacó fez, né? Quando ele não soltava Deus até que Deus não abençoou ele, né? Obviamente que não é em forma literal, no entendimento, né? Pode falar, pastor. Bem, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. O tremendo desse discernimento no Senhor. Eu só está me dando retorno aqui. Você quer desligar o microfone um pouquinho? Deixar no mute o microfone. Sim. O que acontece? Quando você está falando, quando a gente fala do propósito do Senhor e abre esse entendimento de Gênesis, o interessante da gente ver é que tudo isso foi antes da corrupção, e a nossa mente ela é cativa na corrupção. Então, ao ver que os animais não eram animais, que os frutos não eram frutos naturais, ao começar a abrir esse entendimento, esse discernimento de Cristo no nosso coração, a gente começa a vislumbrar um propósito do criado, um propósito de Deus desde o início, no seu Filho Jesus, que nos dá um entendimento de Deus do porquê da criação no seu Filho. Por exemplo, o pastor Juan estava falando, né, que de todos, que a serpente era o animal mais astuto entre os animais selvagens. Só aí a gente já tem uma definição de um grupo de animais que chama animais selvagens, e ele se contrapõe a animais domésticos ou animais residentes, né? Então existiam 2 grupos de animais, os selváticos, selvagens e os domésticos, e dos selvagens, o animal que era mais astuto era a serpente, que era Satanás. Então, se a serpente, que pertencia ao grupo de animais, ela era um anjo, um querubim, que já estava em pecado, então, certamente, os outros demais animais também representavam anjos que tinham se rebelado contra o Senhor, no grupo dos selváticos. Assim também, da mesma forma, você tem um alinhamento do grupo dos animais domésticos,
ou dos animais domesticados, dos animais da casa, né? E esses são os anjos que ficaram com o Senhor. Das árvores, por exemplo, eu quero citar um versículo aqui, em Ezequiel 31, para testificar o que o pastor Juan estava pregando, que em Ezequiel 31, 7, falando de Faraó, mas em representação espiritual, falando também dos anjos, diz assim, ó, que assim, o Faraó, né, e aí espelhando em Satanás, ele era formoso na sua grandeza e na sua extensão com seus ramos, porque sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não lhe eram rivais, os cipestres não igualavam seus ramos, os plátanos não tinham renovos como os seus, e nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava à sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. No versículo 9 diz: todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Olha só que tremendo, né? E aí vai falar que, portanto, assim diz o Senhor, como sobremaneira se elevou-se no topo do meio dos seus espessos ramos, o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entreguei nas mãos das poderosas nações. Então, Deus está falando aqui literalmente que o cedro e as árvores do Éden não eram árvores, mas eram anjos, né? Então, só para trazer essa revelação, mas eu passo a palavra, porque eu sei que tem mais irmãos querendo perguntar, mas para testificação do que está sendo dito. Você está mudo, pastor Juan, tem que desbloquear aí. Só o senhor consegue liberar. E está acabando a chamada. Se for para continuar. Não estamos te ouvindo, pastor Juan. O senhor tem que clicar aí no seu aparelho para tirar do mudo. Está acabando.